Olá, professores, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre o livro da Magda Soares, Alfaletrar. E qual é o subtítulo do livro que tem muito a ver com o seu conteúdo? Alfaletrar. Toda criança pode aprender a ler e escrever. É um livro da Magda Soares, editado pela editora Contexto em 2020, fresquinho. Então aqui, quem que é a Magda Soares? É uma autora de grande relevância, é bibliografia obrigatória em concursos públicos para pedagogo, professor de educação básica 1 e tal. A Magda Becker Soares, faleceu agora em 2023, então estava com a gente até pouco tempo. É uma educadora, linguista, pesquisadora e professora universitária brasileira. Ela é uma referência na alfabetização no Brasil. Ela tem títulos, como cavaleira e comendadora da Ordem Nacional do Mérito Educativo. E qual que era o trabalho dela? A Magda era professora emérita aposentada da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Então, é uma autoridade, alguém que escreveu sobre alfabetização e trabalhou numa das universidades mais conceituadas do Brasil, uma universidade federal. Como que começa? O que ela fala? Que nesse processo de alfabetização é necessário ter uma estabilização da escrita alfabética. O que quer dizer isso, Para o sistema de escrita alfabética vir a ser de fato compreendido e a alfabetização se complete para uma criança, ou adulto, O adulto também é alfabetizado, há de se dar atenção antes para o processo de aprendizagem, ou seja, ao modo como a criança aprende, não ao método. Então, isso é uma transição de ensino tradicional para uma proposta mais interacionista, ou seja, eu vou olhar que jeito que a criança aprende, porque antes se focava muito no método, é tradicional, não é fônico, não, é que jeito que a criança aprende. Eu olhando o jeito que a criança aprende, eu vou estudar uma maneira de ensinar aquela criança a adquirir a escrita, compreender o processo de escrita. Então, no período inicial de alfabetização, o foco não deve ser o ensino, mas a mediação. Como eu, enquanto professora, vou mediar esse processo de aprendizagem da alfabetização. Então, é um processo de mediação acompanhando as capacidades disponíveis em cada momento do desenvolvimento da criança. E nesse caso, isso é um trecho desse livro da Magda, e que, portanto, o foco ele vai deslocar-se do sujeito de aprendizagem, a criança, para o objeto de aprendizagem, o alfabeto. O alfabeto ele é um produto cultural que precisa ser ensinado. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos que a criança constrói seu conhecimento. Ela constrói sim, mas eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar para ter sobre o que ela construir. Sobre qual escrita ela vai refletir, sobre a escrita que eu vou apresentar enquanto professora, educadora, mediadora de conhecimento. Mas a escrita já está no mundo, mas não da maneira sistematizada como eu a apresento na escola. Quais os objetivos do livro? Nós já percebemos um pouco. Mostrar a necessidade de democratizar o acesso e a qualidade do ensino público, visando garantir a todas as crianças a apropriação da leitura e da escrita. Então, essa obra ela vai se basear fortemente na experiência da Magda, que é a autora do projeto Alfaletrar, que vem sendo desenvolvido, que foi desenvolvido na cidade mineira de Lagoa Santa, porque o vem sendo, a gente coloca quando ela apresenta o livro para nós, mas ela já faleceu. Então, ela trabalhou com esse livro a partir de 2007 e deve ter encerrado ali perto de 2020, logo a Magda veio a falecer. Então, o lema, ou seja, o slogan desse projeto é ler e escrever um direito de toda criança. Tanto que na educação infantil hoje, nós já temos os direitos de aprendizagem.
Então, o que ela explica lá em Lagoa Santa, em 2015, ainda na ativa? Vamos garantir a todas as crianças da rede pública de ensino de Lagoa Santa o direito de aprender a ler e escrever, dando-lhes condições não só para prosseguirem com sucesso na escolarização, mas, sobretudo, de se apropriarem de competências indispensáveis para a plena inserção na vida social e profissional. Ou seja, o que a gente vai garantir para essa criança? Competências de leitura e produção textual. Isso ela afirmou lá em Lagoa Santa quando lançou esse livro. O que esse livro traz na visão da Magda Soares? Ela diz que é fundamental esclarecer que o que se propõe neste livro não é um método, mas uma orientação para ensinar com método. Ou seja, ela não está trazendo método, mas eu a ensinar, eu preciso ter a minha metodologia, não é espontâneo o ensino da alfabetização. E esse método fundamenta-se em uma concepção de aprendizagem da língua escrita que articula contribuições de várias ciências, da psicogênese da língua escrita, ali da Emília Ferreiro, da psicologia do desenvolvimento cognitivo e linguístico, da psicologia cognitiva da leitura e das ciências linguísticas que estudam a escrita, sobretudo a fonética e a fonologia. Então, todas essas ciências contribuem com evidências científicas para a compreensão do processo de alfabetização e, em decorrência disso, para o ensino da língua portuguesa. A partir do momento que a criança se alfabetiza, passa a escrever em língua portuguesa e a ler nessa língua, que é a nossa língua, né? O que a Magda nos informa sobre alfabetização e letramento? A alfabetização não é a aprendizagem de um código, mas a aprendizagem de um sistema de representação em que os signos, que são os grafemas, as letras, não codificam o som da fala, os fonemas, ou seja, os grafemas, o que eu escrevo, os fonemas, o que eu emito, o som que eu falo. Para explicar o processo de aprendizagem da língua escrita, a autora lança mão de metáforas das camadas, né? Porque ela fala das camadas do sistema alfabético. Então, primeiro, aprender o sistema de escrita alfabética é a alfabetização pura. Desde ensinar para a criança que o A é o A, até ele conseguir ali ler e escrever. Ler e escrever bons textos, que é o uso da escrita, ou seja, depois que eu já estou alfabetizada, eu vou usar aquilo que eu aprendi para escrever bons textos, né? E, por fim, fazer uso dessa leitura que eu adquiri, desse conhecimento aí do sistema de escrita alfabética, onde eu consigo escrever, onde eu consigo ler, me comunicar na língua portuguesa, aprender isso em contextos culturais e sociais de uso da escrita, o letramento. Ou seja, o letramento ele vai além da alfabetização, porque cada aprendizagem diferencia-se das demais por processos próprios. Mas esses processos de aprendizagem da leitura, da escrita, desde, igual eu falei, do primeiro A até o texto construído, eles são processos que dependem uns dos outros, são interdependentes. E o que se fala mais dessa aprendizagem por camadas? Cada aprendizagem depende das demais, como a aprendizagem do sistema de escrita, para que se possa ler e escrever, usando a escrita nas situações culturais e sociais em que a escrita está presente. E a Magda ela explica que na sala de aula o foco pode estar em uma camada. Qual camada? Por exemplo, um tópico, um ponto que a gente vai refletir sobre ele. Por exemplo, a aprendizagem do sistema de escrita alfabético. Então, se eu estou numa turma de primeiro e segundo ano, este não vai ser um tópico, ele vai ser o tópico, o objetivo daquele ano. Mas as outras duas sempre vão estar presentes. Ou seja, aprendizagem do sistema de escrita, então vai estar sempre interagindo alfabetizar e letrar. Porque o letrar, ele é mais que alfabetizar, não é? E ele consegue estar presente
desde o primeiro contato da criança com o sistema de escrita alfabética. Então, o alfaletrar, nesse caso, é um verbo criado pela Magda Soares para representar a integração possível entre alfabetização e letramento. E o texto é o eixo central da alfabetização e do letramento, porque a partir do texto eu extraio elementos para as duas funções, tanto para eu ensinar o código escrito mesmo, como para eu trazer aquela questão cultural que envolve a leitura. E quando ela fala daquele conceito de despertar a consciência fonológica, o que seria isso? Essa consciência fonológica é a capacidade de focalizar os sons das palavras, dissociando-as do seu significado e segmentar as palavras em sons que a gente constitui. Olha que interessante, é do maior para o menor. Eu estou falando, focalizar o som das palavras, certo? Sem estar ligadas aos seus significados. Então, ali, como é que chama? E segmentar essas palavras nos sons que elas constituem. Então, ali eu estou vendo a palavra isolada do texto. Hoje a gente aprende a fazer o contrário, né? Parte do texto para ir para a palavra. Mas, quando eu entendo esse som, eu já consegui abstrair desse texto. Então, eu consigo ver ali, na representação da criança, quando ela está naquela hipótese silábica sem valor sonoro. Ou seja, ela representa por letras, só que ela não compreende essa letra associada ao seu som. Então, ela ouve, por exemplo, batata. Ela vai ali escrever C, B, D, mas sem compreender, sem a ligação com o real som da palavra. Mas ela compreende que ali está um som. Né? Então, a Magda aqui, ela argumenta que o texto é o eixo central das atividades de letramento e da aprendizagem do sistema de escrita alfabética. E para o planejamento de uma sequência didática ou de uma unidade didática, ela destaca que o professor precisa escolher um texto que desperte interesse das crianças e esteja compatível com o nível linguístico e cognitivo delas. Então, por isso que lá na alfabetização a gente vai lá nos textos infantis, lá na parlendinha, né? Meio-dia, macaca, Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Porque aquele texto, ele vai ter um significado, mas a criança, ao mesmo tempo que ela vai brincar com as palavras, o meio-dia, macaca, Sofia, ela vai se atentar também ao som, macaca, Sofia, como se escreve, qual a letra que aparece, é uma letra conhecida. Então, ela vai ter essas duas questões, o alfabetizar, qual a letra do macaco, qual a letra da Sofia, começa com S, começa com M, qual outra palavra que começa com S, qual outra palavra que começa com M, qual animal também começa com M, uma fruta. É a questão alfabetização mesmo, de associar som a outras palavras conhecidas. E a questão cultural ali, a parlenda, o que ela quer dizer, o que é a questão do macaco, né? É uma região que tem macacos, a criança já viu, já conheceu, é algo que vai além da questão do simples alfabetizar. É a questão cultural ali envolvida, levando um texto a ser maior que simplesmente a sua escrita. E o que é a consciência fonêmica? Ali que a Magda coloca. Olha que termos difíceis, mas vamos prestar atenção que a gente vai entender, como a gente está entendendo até agora. A consciência fonêmica é a capacidade de ouvir e manipular a menor unidade de som da fala, ou seja, o fonema. Na consciência fonêmica, nos concentramos em sons e não em letras. As atividades de consciência fonêmica envolvem apenas as menores unidades de som. Olha que atendimento específico, né? Que é maior que o atendimento que é feito em sala de aula. Quando a gente vai lidar lá com o som do B, do A, do F, não é? E olha a diferença da consciência fonológica, né?
A consciência fonológica significa ser capaz de ouvir e manipular unidades de som das palavras faladas, por exemplo, sílabas, rimas, etc. Enquanto a consciência fonêmica significa ser capaz de ouvir e manipular a menor unidade de som, ou seja, o fonema. Eu tenho, hoje não trabalho mais como alfabetizadora, ocupo outra função aí dentro da educação, mas eu lembro de uma colega que eu admirava a percepção que ela tinha, a professora Fabiana, porque ela falava, olha, tal aluno já identifica o R nas palavras. E eu falava assim, olha, parabéns por conseguir ter essa percepção da habilidade daquele aluno. Então, isso seria essa consciência fonêmica. Olha, a criança identificou o som dentro de uma palavra, não é? Identificou o som sozinho, que é mais difícil de compreender a palavra, de compreender a sílaba, é de ver esse som. E quantas vezes a gente tem a criança que faz trocas, por quê? Porque não identifica, porque não adquiriu ainda a capacidade de emitir aquele som. Eu lembro de uma palestra com uma fonoaudióloga, né? O meu nome é Rutineia. E ela falava, né? A criança aprende a falar papai e mamãe antes de torrada não é por amor. Aí eu pensei, o meu nome é muito difícil, né? Porque ela dizia as letras mais difíceis são o R e o T. São do meu nome. Então, o que a Magda fala aqui de leitura, escrita e sistema alfabético? Ela diz que vencida a fase da apropriação do sistema alfabético e das normas ortográficas básicas, ou seja, uma alfabetização consolidada, porque sempre temos palavras ali para aprender. A leitura é que se torna mais fácil que a escrita. Então, o que é o difícil do ler? É vencer essas dificuldades ortográficas, essas variantes ortográficas. Quando a criança ou até adulto consegue memorizar, compreender isso, ela já está num caminho mais fácil. Quer dizer, então ela já lê de maneira mais fluente, às vezes, do que uma facilidade maior do que escreve, porque ela domina aquilo que seria a dificuldade ortográfica. E a autora ela apresenta gêneros preferenciais para leitura no ciclo de alfabetização e letramento e critérios para a escolha desses textos. Por exemplo, quando diz na alfabetização que seria interessante começar pelas parlendas, isso tem uma razão, porque elas têm ritmo, que geralmente remetem ao universo infantil e são fáceis de memorizar. Então, olha aí, critério para escolha de textos. Então, ela explica que os textos devem e podem propor desafios para as crianças, serem oportunidades para desenvolverem habilidades de compreensão e de interpretação e ampliação de conhecimentos e de experiências, universo cultural. Né? Lembra que eu trouxe o texto da macaca? Então, quando eu trago a macaca, eu estou propondo a memorização, mas eu também estou trazendo um animal que talvez a criança não conheça e se interesse por ele culturalmente. Então, a leitura envolve a preparação e pode ser independente, ali, quando o aluno já tem essa autonomia, ou mediada pelo professor. E como seria a questão do planejamento no processo de alfabetização? Então, a organização do planejamento requer compreensão de todo o processo de ensino, que vem o estabelecimento do objetivo de aprendizagem, a possibilidade de acompanhamento do desenvolvimento da criança, por meio de uma ação pedagógica bem estruturada, com possibilidade de ressignificação e de planejamento das ações desenvolvidas. Então, tudo isso, não só por parte da criança, mas por parte do professor, é um trabalho, assim, que é planejado, ele não é espontâneo. Ninguém chega para uma atividade de alfabetização espontaneamente. Então, nesse ponto, nós não vamos expor aqui, fica para uma outra oportunidade. A Magda apresenta como estão organizadas as metas em progressão da educação infantil até o 3º ano do ensino fundamental, que é o ciclo de alfabetização, né? Que na educação infantil se apresenta o mundo letrado, do 1º e 2º ano é a alfabetização propriamente dita, onde o B mais A é Bá, onde se parte do texto, de outra dinâmica, e no 3º ano se consolida a alfabetização
com as questões já de ortografia e produção textual, né? E ela também explica, vale aí a dica de leitura, que isso são princípios de continuidade e de integração desse processo de alfabetização.